dia, Melo. Bom dia. A Mel já estava latindo porque antecipou a cara do Bolsonaro. Ela não pode nem pensar em Bolsonaro que ela já começa a latir. Fórum Mídias de hoje, 14 de novembro de 2025. Estão aí Jair Bolsonaro e o desgovernador do Rio, Cláudio Castro. Dizem que, todo o presidiário tem direito ao último pedido. Por que esse último pedido do Bolsonaro aí correndo para o Alexandre de Moraes permitir a visita do Cláudio Castro? Que será que o Bolsonaro quer conversar com Cláudio Castro em regime de urgência? O Cláudio Castro, que acabou de cometer uma chacina aqui no Rio de Janeiro. O Bolsonaro, que, segundo os filhos e segundo a Madame Michele, está muito mal, deprimido, soluçando, vomitando. E, no entanto, olha só, a lista de visitas que ele pediu e o ministro Alexandre de Moraes concedeu. Olha só, dia 24/11, dia 25/11, dia 26/11 tem o Cláudio Castro, dia 27/11, dia 28/11, dia 1º de dezembro tem o Derrite, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 9 tem o Caiado, dia 10 tem o Tarcísio. Duas coisas ficam na minha cabeça. Primeiro, será que ele vai estar solto até lá ainda? Hoje termina o prazo. Ele provavelmente já pode ir em cana amanhã, né? Mas como é que alguém que está passando tão mal tem uma agenda tão apertada, assim, com tanta gente para discutir política, para ir lá na casa dele falar? Ele não era o caso da pessoa estar fazendo um tratamento sério para se recuperar, em vez de estar jogando conversa com pessoas aí, vice-presidente do PL de Rondônia, o padre Cleidmar, ele quer conversar com o padre. Ele não é evangélico, ele não vive aí cercado de evangélicos, Silas Malafaia. Agora ele trocou. Tem um padre Cleidmar no dia 27 e tem o padre Pablo Henrique de Faria no dia 4 de dezembro. Agora, na hora H, ele se converteu ao catolicismo, o Bolsonaro, trocou os evangélicos, acabou com... Mas a minha dúvida é em relação a isso e ao estado de saúde dele. Como é que alguém nesse estado de saúde, que dizem que ele está, tem uma agenda tão cheia desse jeito assim? E outra coisa que tem me chamado a atenção é uma pressão que tem havido. Outro dia foi o Ibanez, governador do Distrito Federal, que disse que o Bolsonaro não tinha condição de ir para Papuda. Agora, a vice-governadora também, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, diz que a Papuda não tem como preparar o cardápio do Bolsonaro. Não tem. A vice-governadora Celina Leão saiu em defesa do Bolsonaro ao afirmar que o complexo da Papuda não tem condição de recebê-lo. Ele precisa de uma dieta especial. Ele tem idade avançada. Trata-se de um ex-presidente. Se ele for bem cuidado, vai ter uma vida prolongada. Mas ele mesmo não está se cuidando, pelo visto, não é? E ele, vamos ver a preocupação que ele tem com a alimentação dos idosos e tudo na Papuda. Quem não se lembra disso aqui? Eu não vou botar o vídeo aqui, tem um vídeo, mas se tem uma coisa boa é que da prisão domiciliar é que a gente há muito tempo não ouve
a voz do Bolsonaro. O jornalismo declaratório não pode mais pegar a opinião dele sobre tudo, né? Então, nós estamos livres do Bolsonaro há mais de 100 dias, sem ouvir a voz dele. Não ia ser eu que ia estragar isso aqui, né? Mas vocês lembram disso aqui na eleição de 2018, quando ele venceu, e que ele mandou esse recado para o Lula: seu Lula da Silva, se você estava esperando o Haddad ser presidente para assinar o decreto de indulto, eu vou te dizer uma coisa: você vai apodrecer na cadeia. Que ironia do destino. Quem está apodrecendo, que parece que vai apodrecer na cadeia, é ele, o Jair Bolsonaro, né? Agora, lá na cadeia, na Papuda, as pessoas estão tão preocupadas com o Bolsonaro, com a saúde dele lá na Papuda, né? Na prisão. Mas olha isso aqui, ó. Um dado importante: 183 mil pessoas, 30% dos encarcerados no Brasil, estão aguardando julgamento. Não é como o Bolsonaro, que cometeu os crimes dele em 2022 e passou 2023 sendo investigado, né? 2024, 2025 agora foi julgado, e agora foi condenado e ainda não foi nem para a prisão na Papuda. Existem 183 mil pessoas presas, aguardando julgamento. Já estão presos e ainda não foram nem condenados. E, no entanto, a preocupação é, como diz a vice lá de Brasília, é com uma dieta do Bolsonaro para ele ter uma vida longa. Será que é comendo pão com leite condensado, que nem ele comia em casa, queria ter uma vida longa? Não é? Agora, nós temos o que preocupa nessa chamada do Bolsonaro com o Cláudio Castro é isso daqui, ó. O Bolsonaro, ele costuma radicalizar nas reivindicações dele. Ele ficou conhecido quando ele, para reivindicar salário no Exército, ele ameaçou explodir bombas nos quartéis. Então, a minha preocupação é porque outro dia o filho dele, Flávio Bolsonaro, fez uma postagem no X pedindo que os Estados Unidos fizessem uma intervenção aqui na Baía de Guanabara por causa dos narcotraficantes, que, na verdade, eles agora querem chamar de narcoterroristas. E o que aconteceu? Poucos dias depois, o Cláudio Castro, que o Bolsonaro agora pediu para visitá-lo, o Cláudio Castro fez a chacina. Além disso, além dessa bomba aí, teve essa outra agora aqui, ó. A confusa história do motorista com bomba que fechou o Rodoanel. Aconteceu essa semana em São Paulo. Uma história mal contada, uma história confusa de um caminhão que fechou o Rodoanel, um caminhão imenso, com um sujeito que dizia que estava com bomba. Diz aqui o Henrique Rodrigues, na reportagem da Fórum. O caminhoneiro deixou sua carreta posicionada de forma a bloquear completamente a pista externa do Rodoanel por quase 5 horas, gerando engarrafamento de 40 quilômetros. O motorista disse que foi vítima de um sequestro relâmpago por volta das 4 da manhã. Segundo ele, os assaltantes tentaram roubar a carga e o veículo, mas o caminhão travou. Frustrados, os bandidos teriam instalado um artefato explosivo na cabine e ordenado que ele abandonasse o caminhão no meio da rodovia. A história, no entanto, é tratada com ressalvas por investigadores. Parte das autoridades levanta a hipótese de um episódio de surto psicótico, com o motorista inventando um incidente para chamar atenção. Mas como é que ele ia inventar um incidente e, ao mesmo tempo, amarrar o pescoço dele, amarrar a mão? É um negócio... Até agora, essa história, bem na hora em que o Derrite estava lá em Brasília, tudo ao mesmo tempo agora, é uma história estranha.
E mais estranho ainda é isso aqui, ó. O encontro de Eduardo Cunha, Arthur Lira e Derrite. Eles se encontrarem não é estranho, porque são da mesma patota. Mas eles irem a um restaurante, a um lugar onde sabiam que seriam fotografados, então eles estão mandando um recado. Não é um encontro apenas. O meio é a mensagem. Eles estarem num restaurante é uma mensagem. Agora, mensagem para quem? Para quê? Alguma coisa está acontecendo nos subterrâneos. A prisão do Bolsonaro, a qualquer momento, e mais todo esse tumulto, chacina no Rio, Derrite querendo tirar verba da Polícia Federal. Agora tem mais essa daqui. Ó. Ele chamou o Cláudio Castro, mas olha isso aqui. Ó. Isso aqui saiu ontem. Olha, menos da metade dos policiais que participaram da chacina do Rio usou câmeras. E uma das condições da DPF era que os policiais todos portassem câmeras e todos mantivessem as câmeras ligadas. Então, a gente já sabe que o Cláudio Castro não cumpriu uma das principais exigências da DPF. Menos da metade dos policiais das duas principais forças de elite do Rio utilizaram câmeras. No BOPE, 77 câmeras foram distribuídas para um efetivo de 215 policiais. E no CORE, Unidade Tática da Polícia Civil, somente 57 agentes estavam equipados de um contingente de 128. E aí? Cláudio Castro e Bolsonaro. Os dois enrolados com o Xandão. E, no entanto, vão se encontrar. O que será que o Bolsonaro quer do Cláudio Castro? Será que eles vão aproveitar esse imbróglio de presos sem julgamento em presídio, de comando vermelho aqui no Rio, de milícias, porque a relação dos Bolsonaro com a milícia é conhecida, né? Condecorações a matadores. Até dentro da cadeia, Bolsonaro foi entregar medalha. O que será que está acontecendo? O que será que eles estão aprontando? A gente tem que ficar ligado, porque a prisão do Bolsonaro pode desencadear alguma coisa nos presídios ou uma onda de terrorismo por aí. Porque barato ele não vai vender ir para a cadeia. Ele nunca toma atitude pessoalmente, ele age pelos outros. Sempre foi assim. Quando ele precisou tomar atitude, ele não tomou. Planejou tudo, mas chegou na hora, ele não mandou. Ele podia ter virado para o comandante do Exército e falou: olha, vocês vão dar o golpe, sim. E o comandante falou assim: não, eu não vou dar. Ele falava: então você vai preso e eu boto outro comandante no lugar para dar o golpe. Mas isso ele não tem coragem. Ele precisa que os outros façam as coisas para ele. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque pode esse encontro do Lira, Eduardo Cunha, Derrite, Cláudio Castro, chacina do Rio, isso tudo pode ter alguma trama tenebrosa por trás sendo armada, porque o objetivo deles, cada vez mais, é o caos no Brasil. A gente já viu que só a chacina aqui no Rio fez barreirou a subida do Lula e fez ele ter uma pequena queda na pesquisa. Temos que ficar atentos, porque eles não costumam dar de barato as derrotas, não.
Foi isso o Fórum Mídias de hoje. Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play.